Boa noite. Como ser igreja em tempo de crise? É sobre esse tema que temos refletido ao longo desses dias em que temos vivenciado uma série de crises econômicas, crises sociais, crises políticas, crises éticas, crises emocionais, e temos procurado refletir biblicamente acerca desta situação. O subtema de hoje é a crise da esperança. Certamente a esperança é algo que de algum modo nos orienta em meio às outras crises. Quando olhamos para o estado caótico, quando olhamos para as nossas dificuldades, mas ainda assim alimentamos alguma esperança, isso é algo que de alguma maneira nos motiva e nos ajuda a enfrentarmos e a suportarmos esse estado de coisas. O problema é que, à medida em que esse estado de coisas vai permanecendo, ele vai se perpetuando, a tendência é que as pessoas comecem, aos poucos, a irem perdendo a sua esperança, a irem perdendo as suas expectativas em relação ao futuro. E chega então um momento em que elas se desesperam, em que elas abandonam a esperança. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouco hoje à noite acerca do que significa a esperança e do que significa a desesperança, ou seja, o desespero. Para isso, eu gostaria de me referir a duas passagens bíblicas que estão, de certo modo, apontando para o mesmo evento. Mas o interessante é que, embora estas duas passagens estejam apontando para o mesmo evento, uma é marcada por um olhar de desesperança, por um olhar de desespero, e a outra é marcada por um olhar de esperança. Eu queria que nós considerássemos hoje à noite essas duas passagens. A primeira delas é o Salmo 137. O Salmo 137 nos diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer, ó Jerusalém, de ti, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que der o pago consoante o mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então nós percebemos neste relato, se referindo ao contexto do cativeiro babilônico, um discurso marcado intimamente pela desesperança, pelo desespero do salmista que contempla o caos do cativeiro, que contempla o caos do sofrimento, o caos do aparente abandono de Deus. Nós temos uma outra passagem se referindo a este evento, mas em um tom completamente distinto desse. A passagem está registrada em Abacuque, capítulo 3, versos 16 a 19. Talvez você já tenha lido em muitas oportunidades esta passagem. A passagem diz o seguinte: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia.
que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então nós observamos dois relatos, de certo modo se referindo ao mesmo evento, mas refletindo perspectivas, compreensões completamente diferentes. O primeiro discurso do salmista é um discurso marcado pelo desespero. O segundo discurso, o discurso do profeta Abacuque, é um discurso marcado pela esperança. Em outras palavras, nós temos a mesma situação. Desespero e esperança contemplam cada um o caos. Contemplam cada um o sofrimento, a dor, todo o estado de coisas caótico, repulsivo, detestável e amedrontador. Qual é a diferença? A diferença é o modo como desespero e esperança olham o caos. O desesperado olha para o caos e ele detém o seu olhar apenas no caos, apenas na situação caótica. O esperançoso, por outro lado, olha para o caos também, mas através do caos, ele olha para algo que dá sentido à sua vida. Através do caos, ele é capaz de ter uma expectativa em relação ao futuro. Algo que nós não percebemos no desesperado. Se existem duas palavras que poderiam marcar desespero e esperança, essas duas palavras são, respectivamente, memória e expectativa. O desesperado, ele apela sempre para a memória. Ele olha para o caos e aí ele tenta se refugiar no passado porque ele não consegue contemplar o caos e nem tem expectativa sobre o futuro. Então ele se volta para o passado e aí ele vai se utilizar da sua memória. Já a palavra que caracteriza a esperança é a expectativa. O esperançoso olha para a mesma situação caótica, olha para o mesmo evento, mas ele é marcado por uma expectativa feliz. Eu queria que nós considerássemos rapidamente alguns elementos dessa memória e alguns elementos dessa expectativa para a gente compreender um pouco mais a diferença entre o desespero e a esperança. O desespero, como eu disse, é marcado por uma memória profundamente infeliz. O desesperado olha para o passado, ele tenta se apegar a algumas coisas, a alguns momentos que vivenciou na sua vida, mas ele não tem mais perspectiva. Ele não consegue mais ter uma visão positiva, um otimismo em relação ao futuro. Portanto, a sua memória é uma memória infeliz. Uma memória que, inclusive, se recusa a receber a alegria, a receber o conforto, a receber o consolo. De certo modo, o desesperado, ele foge da realidade. Ele tenta se refugiar no passado,
porque ele não consegue contemplar o caos do presente, nem tem expectativas positivas sobre o futuro. Por isso ele se volta para o passado. Por isso ele se recolhe em sua memória. E é isso que nós percebemos no discurso do salmista. O salmista expressa justamente essa memória infeliz. Uma memória que não aceita mais sequer a possibilidade do consolo. As músicas cessaram, aquilo que expressa a alegria, aquilo que expressa o festejo, aquilo que expressa todo o envolvimento, toda a euforia, toda a felicidade não tem mais sentido, não tem mais lugar, porque para o desespero não há mais essa expectativa. Mas essa memória não é apenas uma memória infeliz, ela é também uma memória decepcionada. É uma memória que olha para aquilo que não fez, para aquilo que poderia ter feito e de algum modo não fez. Há um certo remorso, há uma certa decepção por aquilo que a pessoa poderia ter feito e não fez. E isso certamente intensifica ainda mais o desespero dessa pessoa. Isso torna ainda mais evidente, torna ainda mais gritante essa decepção, essa tristeza. Mas essa memória, além de ser uma memória infeliz, além de ser uma memória decepcionada, ela é uma memória ressentida. Ela é uma memória que olha para as pessoas e, de algum modo, tenta transferir para as pessoas a causa, o motivo do seu fracasso. E a ideia do desesperado não é que ele se livre da condição que o desespera. O curioso é que ele parece ter algum alívio no fato de que aquela condição afete as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que ela acha que foi a causadora do seu desespero, mas que afete de uma forma terrível também. Então o desespero nos leva a raciocinar da seguinte maneira: se eu não consigo me livrar do desespero, então pelo menos que outras pessoas estejam tão desesperadas quanto eu. Que outras pessoas estejam numa condição tão terrível quanto eu estou. É o discurso do ressentimento, da memória ressentida. Já que eu não consigo me livrar disso, já que eu estou sendo assolado pelo medo, pelo desespero, já que eu estou sendo assolado pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, então que as outras pessoas também estejam nessa condição. E é assim que nós percebemos, é desse modo que nós percebemos a percepção desesperada do autor do Salmo. Ele olha para as pessoas, ele olha para o povo que supostamente era o causador da sua aflição, o causador do seu desespero, e ele imagina, ele de alguma forma tenta imaginar, ele nutre a expectativa de que esse povo seja atravessado pelo mesmo desespero que ele está enfrentando. Portanto, isso é a expressão de um profundo desespero. Na contramão de tudo isso daí, nós temos a esperança. Como eu disse no início, a diferença não é que o desespero ou o desesperado enfrenta mais problema do que o esperançoso. Não, as condições do desesperado e as condições do esperançoso são as mesmas. O caos está presente para ambos. Qual é a diferença, então? A diferença está exatamente nessa palavrinha que eu destaquei aí. Se
o desespero é marcado pela memória infeliz, pela memória decepcionada, pela memória ressentida, a esperança é marcada pela expectativa. Como é essa expectativa? A expectativa da esperança é uma expectativa feliz. Nós percebemos que o discurso do profeta, o discurso do profeta Abacuque, a despeito de toda a situação caótica, a despeito dele perceber toda a situação de caos, ele diz que, a despeito de tudo isso, ele se alegrará no Senhor. Ele se alegra no Senhor. Portanto, o que nós percebemos na esperança é uma expectativa feliz. Não existe problemas? É claro que existem. O caos está presente. O caos olha da mesma maneira para o desesperado e para o esperançoso. A diferença é o modo como um e outro olham para o caos. O desesperado olha por meio de uma memória infeliz. O esperançoso olha a partir de uma expectativa feliz. Ele se alegra, ele olha para o estado de coisas, mas não se detém aí. Mas além de ser uma expectativa feliz, essa expectativa da esperança é uma expectativa dependente. É uma expectativa que expressa toda uma dependência de Deus. O profeta diz que vai esperar em silêncio. É interessante que, de alguma maneira, o salmista, lá no Salmo 137, está em silêncio também. Eles silenciam. Cessam as músicas, eles não cantam, eles não tocam, eles não falam, eles não proclamam. Eles estão em silêncio também. Mas são silêncios diferentes. O silêncio do desespero é o silêncio do remorso. Já o silêncio da esperança é o silêncio da confiança em Deus. É o silêncio da dependência. É o silêncio de alguém que está procurando, apesar da situação dolorosa, apesar da situação de caos, tentando aprender alguma coisa diante do caos. Então são silêncios diferentes. O caos, é verdade, ele deve nos levar a um momento de silêncio. E não existe nada de errado nisso daí. Você tem que olhar para essa situação e, em alguns momentos, se fechar, olhar para dentro de você mesmo, experimentar o silêncio. Mas esse silêncio não pode ser o silêncio do remorso, do desespero. Ele tem que ser o silêncio da esperança, o silêncio da confiança em Deus. O silêncio daquele que está refletindo e está buscando aprender as lições do caos. A esperança, ela se caracteriza por uma expectativa feliz. Ela se caracteriza por uma expectativa dependente. Mas ela se caracteriza por uma expectativa grata. Se o ressentimento é a marca do desespero, a gratidão é a marca da esperança. Meus amados irmãos, não importa a situação que nós estamos vivendo nesses dias. Eu sei que muitas vezes, diante da continuidade dessa situação, desse estado de coisas, desse isolamento, dessas crises, aos poucos nós vamos perdendo a esperança. Aos poucos nós vamos cedendo ao desespero. E aí nós começamos a nutrir em nossos corações ressentimento. Nós começamos a encontrar culpados para isso. Nós queremos encontrar um bode expiatório, alguém que é o responsável por isso. E o nosso desejo é que algo tão terrível quanto o que nós estamos vivendo agora
alcance e atinja essa pessoa também. Isso é ressentimento, é a expressão do desespero. Vamos conservar a esperança, vamos conservar a expectativa, porque a expectativa é alimentada pela gratidão. A expectativa de que nós ainda louvaremos ao Senhor em condições completamente diferentes. Que nós possamos aprender diante desse caos. Ele está aí. Não sabemos por quanto tempo ele ainda vai perdurar. Não sabemos por quantos dias, por quantas semanas, por quantos meses. Não sabemos a sua intensidade, se vai aumentar, se vai diminuir à medida em que os dias passam. Mas uma coisa eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Vamos conservar a esperança. Vamos fugir do desespero. Vamos procurar direcionar a nossa mente, os nossos corações para a esperança. Vamos nutrir expectativa de dias melhores, de dias felizes, de que estaremos novamente juntos, de que as músicas novamente ecoarão, de que as vozes novamente juntas louvarão ao Senhor. Vamos nutrir a expectativa dependente, vamos aprender com isso. E, sobretudo, vamos alimentar a expectativa grata. Que a gratidão esteja conduzindo os nossos corações. É momento de crise da esperança. Mas eu convido você a, nesta noite, reafirmar a sua esperança em Deus. Eu vou orar nesse momento por sua vida, para que Deus esteja lhe conduzindo e reavivando a sua esperança. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por mais um dia que tu tens nos concedido. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos em ti, pela esperança inabalável. Nós sabemos que estamos vivendo dias caóticos, dias que nos convidam ao desespero, dias que nos convidam a uma memória infeliz, a uma memória decepcionada, a uma memória ressentida. Mas alimenta em nossos corações, ó Pai, a esperança. Coloca diante dos nossos corações a expectativa feliz, a expectativa dependente, a expectativa grata. Que Deus nos abençoe e conduza as nossas vidas neste momento. No nome de Jesus. Amém.